Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Dizascope Podcast toda segunda-feira, 10 da manhã, um convidado nessa mesa de comunhão e eu estou muito empolgado para a nossa conversa de hoje. Então vamos embora. Meus amigos, PV... E cara. E Gabriela. Isso aí. Maga. Maga. Muito bom, obrigado por vocês estarem aqui, viu? Obrigado. Nossa, nós que agradece, agradecemos. né? O PPR gravou antes e agora chegou a nossa vez de ter esse papo aqui, falar mal dele. Tô até nervoso, que foi tão bom estar escutando, meu Deus, velho. Provavelmente. Foi legal, é. Talvez eles já ouviram, o seu saiu foi antes, especial. vão ouvir, não sei, vamos ver. Mas, cara, obrigado por estarem aqui, pra gente compartilhar um pouco aí sobre vocês, sobre a Central 3 e tudo que vocês têm feito. Você, além de trabalhar, fazer parte da banda, liderar a banda, você também trabalha com essa parte de criação, né? Sim, sim. Hoje eu lidero a comunicação da nossa igreja, a igreja missionária, e também da banda Central 3, como movimento e como banda. E já estou há 7 anos já na igreja trabalhando com isso, liderando toda a parte de criatividade, design, vídeo. E você tem formação nisso assim ou foi uma parada autodidata que você fez? Uma boa parte do início foi autodidata. Depois que eu fui buscar alguns cursos, não tenho formação de faculdade, nada disso, mas depois de começar a trabalhar já com essa área, eu comecei a estudar mais, né? Eu comecei com design, talvez com 14, 15 anos, não lembro direito. Trabalhei numa gráfica. É mesmo? Eu comecei a trabalhar na gráfica. Gráfica da experiência. Muito. Né? Mas assim, eu já tinha assim, um pouco de, talvez, vocação. Porque na escola, quando eu era criança, eu desenhava muito, assim, eu era o moleque que desenhava as carteiras da escola, sabe? É mesmo. Eu fazia os desenhos do Dragon Ball na carteira do colégio. Que as tias então, da igreja amavam. Então, assim, eu sempre fui muito ligado à arte de uma forma, assim, geral, em questão de eu desenhar quando era criança. Quando eu comecei a crescer um pouquinho mais, eu já gostava de fotografia. Eu lembro que meu pai, ele carregava uma câmera fotográfica, tudo que era canto, então eu amava fotografar. Então já tinha gosto, assim, eu gostava de arte em geral. Cara, isso é uma parada, assim, que eu fico olhando e falando, poxa, como a gente tinha que despertar para ter umas paradas, assim, de mais vocacional, uns testes na escola. Porque, assim, é a minha história, mesma coisa, cara. Eu me formei em psicologia e eu creio, cara, Deus tem, tipo, todo um propósito nisso também e tal. Mas assim, olhando logicamente, era muito óbvio eu fazer alguma coisa de design. Quando eu pego os cadernos lá, eu ficava fazendo logo, eu ficava fazendo tipografia, desenhando, eu lembro de fazer gibi, fazer as coisas. E aí, tipo, depois, lá na frente, falei, design, entendeu? E fui trabalhar com isso, né? Então seria tão importante, né, para a escola e os pais também ter essa clareza de ver, tipo, cara, esse menino tá desenhando toda hora. Para que eu vou ficar tentando fazer ele fazer direito? Já é um futuro ali, É já. verdade. E isso é muito legal. Você, desde criança, já tinha um apontamento assim? Não, a minha história, assim, com a música é algo muito sobrenatural, né? Eu comecei a cantar, assim, do nada. Não tem histórico na família de músicos, nada disso. Minha mãe, meu pai, nada. E comecei a cantar do nada, assim. E aí o Pedro, que é meu pastor, né? O PPR, como todos conhecem, que veio despertar, assim, mais isso em mim. Acabou que o pessoal da igreja ficou sabendo, nossa, ela gosta de cantar, mas nunca foi algo, assim, que eu levei a sério. Sim. E aí o Pedro falou, você precisa entrar pro louvor, Deus quer te usar nessa área. Na época eu era do Ministério de Dança. Ele falou, você tá no lugar errado. E entrei pro louvor com 15 anos e aí as coisas começaram a acontecer, assim, mas de uma forma muito sobrenatural, não tinha... Mas como é que te viram cantando, assim? Eu fui convidada, acho que não sei se o Pedro sabe disso, eu fui convidada para cantar no aniversário de uma amiga de 15 anos. Ela falou, eu quero que tenha um momento de louvor lá, você pode cantar o louvor? E eu não lembro como, as minhas amigas sabiam, ela canta, mas eu não cantava em nenhum lugar, assim, sabe, acho que alguém ficava ouviu cantarolando, assim, perto das amigas. E aí eu falei, tá, eu topo. Aí ela pediu para eu ensaiar com um tecladista da igreja, da nossa igreja mesmo. Fui ensaiar tal, ele gravou esse ensaio e disparou para todo mundo. Aí foi aí que o Pedro ouviu também. E aí ele disparou pro líder do louvor, pra minha pastora, pro Pedro, enfim.
E aí ficou todo mundo no meu pé, né? Você precisa entrar pro louvor. Eu, gente, mas eu só fui convidada para cantar no aniversário da minha amiga. E aí as coisas começaram a surgir assim. Aí que eu comecei a levar a sério, comecei a entender mesmo, né? Foi um processo, assim, mas surgiu muito do nada. Foi mesmo Deus, porque foi algo que eu nunca procurei, nunca sonhei, nunca busquei assim, uau, quero cantar um dia. Não. Surgiu, né? Foi Deus, assim, a isso é muito legal, né? E eu vejo esse papel do líder, né? É muito parecido assim com eu gosto de brincar assim com o do treinador do Tite, né, do treinador do time. Sim. De olhar e falar, cara, esse cara aqui deveria estar naquela posição. Sim. Lá, e você ficar ajudando as pessoas, meio que é uma função paternal, né? Sim. Que talvez um pai tinha que ter feito, prestado um pouco mais de atenção e dar destino, né? E a gente com a igreja vem realmente para lidar com os órfãos, né? A Bíblia fala, né? Missão é os órfãos e as viúvas, né? Então, de tipo apontar, falar, cara, design, criatividade, pôr a pessoa na peça certa, às vezes é algo que ela nunca pensou, Sim. né? E, cara, mudar o destino não só seu e de quantas pessoas são Sim. tocadas pelo Exatamente. Que vocês fazem, né? Isso é muito legal. E aí hoje é um time de criatividade lá. Hoje nós temos um time muito bom, graças a Deus. É legal que a forma que nós construímos é uma forma muito interessante, porque não tinha ninguém antes, era apenas eu. E nós começamos a orar, eu, o Pedro, a nossa galera, para vir gente, né? Porque não tinha ninguém. A banda começou a crescer de uma forma que a gente começou a viajar e não tinha ninguém para ficar na igreja. A gente começou a orar e começou a vir gente, e gente que não tinha experiência, mas tinha vontade de aprender, tinha vontade de conhecer, de se aprofundar. E a gente foi ensinando, foi orientando. E hoje, graças a Deus, estamos com uma equipe bem, assim, legal, pronta, que faz bem feito, assim, sabe? Que tem assim, uma excelência de fazer acontecer de uma forma bonita, de uma forma bem feita. E a gente está trabalhando muito nessa área, assim, para crescer mais, sabe? E como é que foi a sua história com a música? Com a música também foi de criança. Eu também nunca tive nenhum familiar músico. Mas eu tinha um tio, mas ele morava tipo uma cidade muito longe e eu só via ele tipo Natal e era produtor musical e tudo mais. Era produtor. Mas eu cresci na igreja. Eu ia pra igreja, já tinha assim uma igreja celeira, né, de música. Muito. Eu cresci na igreja, assim, filho de crente, e quando eu via a banda tocando, eu já achava maravilhoso. Eu achava legal demais. Bateria eu aprendi sozinho olhando, porque eu ficava tão assim, atento ao músico, ao baterista, que eu pegava o jeito que tocava, sentava e fazia igual. É mesmo. Então, assim, foi convivendo mesmo. Eu lembro que quando era criança, eu arrumava desculpa para ir pra igreja. Tipo, de tarde. Eu saía da escola na hora do almoço, almoçava e falava, mãe, eu vou na igreja. Fazer o quê? Vou limpar cabo. Só para ter acesso aos instrumentos, porque eu não tinha acesso. Ficar ali, né? Eu não tinha um violão em casa, não tinha nem amigos próximos que tinham instrumento. O lugar que tinha instrumento era, para mim, mais próximo era a igreja. Então eu lembro que eu ia no mercado, comprava aquelas tintas de sapato, sabe, tipo Nugget, comprava para pintar as caixas da igreja. Uau. Como desculpa para estar na igreja, para estar lá. Ficar ali exposto, né? Exposto, eu conseguia tocar o instrumento. Então começou dessa forma. Minha vontade, eu já tinha uma paixão dentro de mim já por música, e fui aprendendo sozinho, aprendendo com alguns amigos que me ensinavam uma coisa ali, outra aqui, e fui crescendo assim, instrumento a instrumento, aperfeiçoando minha sensibilidade musical. Entendi. E você, hoje, assim, a sua dedicação, o seu favorito, assim, é qual? Cara, às vezes nem sempre é o que você toca, essa pergunta é boa, né? Muito difícil. Eu sempre fico assim, muito pra ver difícil, o que você escolheria. É muito difícil. Caiu numa ilha. Acho que eu tenho momentos. Você vai ter uma escolha. Eu acho que eu tenho momentos. É? Tem momentos que eu tô, meu Deus, agora mesmo. Agora a gente tá produzindo. Nós gravamos nosso projeto em dezembro, a gente tá agora editando ele. Tá até ontem editando, já começando a editar uma parte. Pra quando que sai? Esse próximo sai agora no mês que vem, dia 10. Porque agora tá saindo... Mudou, né, o esquema, né? São então, singles, assim, né? Então agora eu tô assim na pira de editar, de fazer, de construir. Então, assim, eu tô gostando mais dessa parte de montar, de achar uma identidade ali, de achar uma estética e fazer. Mas tem momentos, quando a gente tá compondo, que, meu Deus, a minha cabeça é totalmente música. Sim. Então, acho que não tenho um preferido. Acho que tem momentos ali que eu consigo me achar mais. Eu acho que os dois completam, né? Pelo fato da gente fazer tudo, assim, a Central 3 que acaba fazendo tudo da Central 3, né? Nós fazemos. Que legal. Então, tipo, toda a captação, a edição, toda a parada interna. Isso. Com voluntários da igreja. Isso é muito legal, né? Porque, legal. tipo, em cada vírgula ali tem a identidade de vocês, né? Sim. Tem o coração de vocês. Tanto visualmente como cor, musical. tudo.
Agora, dos instrumentos musicais, qual que você... Que eu gosto mais? Guitarra. É meu instrumento. Assim, eu parei nele e falei, meu Deus, é meu instrumento. Ter passado por todos. Sim, mas guitarra é o meu instrumento, assim, é o que eu mais amo, assim. E é o que eu mais me dedico também. Que legal. Eu não sei se é um sofisma que entrou na minha cabeça, mas, mano, eu não consigo nenhum instrumento, cara. E meu pai, coitado. Meu pai frustrei meu pai. Porque eu não consigo. Ele tentou tudo. Eu fiz aula de sax, flauta transversal, meu Deus, teclado, violão. E não foi? Baixo. Fiz nenhum, eu não conseguia nenhum, cara. Bateria. Entendeu? A bateria ainda fui assim, quando chegou no samba, meu pé e minha mão não conseguiram coordenar o que tinha que fazer. Caraca, acho que muito de pessoa. É igual minha esposa. Minha esposa é filha... O pai dela é professor de música, a mãe dela é professora de canto. Ela não... A família ela só canta, só. Mas ela também não quis tocar nada, não conseguiu tocar nada. E é louco porque eu percebo que é uma parada de ouvido, né? Porque... Por exemplo, se eu tô ouvindo, eu não consigo separar as coisas, tipo assim, ouve a guitarra. Caraca, que doideira isso, né? Legal. O teclado, eu não consigo. Que doideira. Que teclado? Só a bateria que destaca. Acho que é o perfil, né, da pessoa. Sim, a gente já consegue identificar dons, tudo, né? Até um negócio, meu marido é assim, eu falo, você tá ouvindo essa voz que tá bem baixinha ali? Não, só tem uma pessoa cantando. Eu, não, tem tantas vozes. Ele, não, tem uma pessoa... Que doideira isso, cara. É muito louco, né? Muito louco esse olfato musical, né? A percepção. E como é que foi... vocês dois já nasceram num contexto cristão? E como é que foi aquele dia, aquele encontro pessoal de vocês com Deus, assim? Tipo, quando você falou, não é mais Deus meus pais, sim, é o meu Deus, assim. Eu nasci na igreja, eu considero que nasci, porque minha mãe se converteu quando eu tinha 2 aninhos. Então, eu só lembro eu pequenininha correndo na igreja. Sempre. Mas, assim, eu acho que a minha maior experiência assim, com Deus foi com 11 anos. Eu me batizei com 12, né? Cresci na igreja, enfim. Mas a minha maior experiência, assim, foi com 11, que foi num processo que eu passei na minha adolescência, foi depois que eu perdi meu irmão. E aí, hoje eu considero que essa foi, assim, a experiência que mais me marcou e mais eu falei assim, poxa, é o meu relacionamento com Deus, não é mais o relacionamento que a minha mãe me ensinava, né? Minha mãe sempre orava comigo antes de dormir, ajoelhava na minha cama, me ensinava a orar, orava declarando para o meu futuro esposo. Minha mãe sempre foi muito, assim, profeta na minha vida. Mas a minha maior experiência começou com os 11 anos, onde eu entendi que eu tinha um relacionamento único com Deus. E ele queria me marcar com essas experiências, com o meu relacionamento com ele. Então, eu considero que foi a partir dos 11, assim. E foi no período que um irmão seu faleceu? Meu único irmão faleceu, ele tinha 18 anos. E aí... E o que aconteceu? Foi um acidente de carro. Lá em Ribeirão, ele faleceu na hora. E aí, na época, assim, eu lembro de tudo que aconteceu. Mas você tinha 11? Tinha 11. Lembro de tudo. À noite, como foi. Nada apaga, né, da memória. Hoje eu consigo falar disso com muita tranquilidade, muita paz, alegria no meu coração, porque eu entendo a vontade de Deus. Mas foi, sem dúvidas, a minha maior experiência, onde eu entendi que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. É mesmo? Não? E Deus me ama. Deus estava comigo nesse processo. Por mais que era, assim, parecia que era o fim de tudo, para mim, para os meus pais, mas eu sabia que Deus estava ali. E, de alguma forma, Ele queria me ensinar com aquilo. Então, eu passei por várias coisas, assim, só eu e Deus no meu quarto, assim, foi bem marcante. Processo. E louco, né? Porque talvez seria... a mesma história de várias pessoas do motivo porque eu me desviei, né? O motivo porque eu abandonei a Deus. Mas é interessante você falar disso porque toda essa bagagem que seus pais te deram, que tipo ainda era a fé deles, te dava uma estrutura para quando passar por isso. Sem dúvidas, eu considero que isso, hoje, assim, eu vejo que eu até falo assim, como que algumas pessoas que, eram super firmes, assim, e amavam a Jesus, davam frutos, e essa pessoa, do nada, assim, se desvia e sai desse caminho, como que ela consegue? Porque eu tenho um sentimento, e eu considero isso por conta disso que eu passei dessa experiência, que eu não tenho como ficar longe dele, perto de tudo que ele fez para tampar esse vazio, esse buraco, sabe assim? Então, foi um momento de muita dor, mas onde eu mais me senti amada, mais me senti acolhida. Por mais que passei por processos de muitos questionamentos, não entendendo nada. Mas, assim, eu considero que a única pessoa que estava ali comigo o tempo inteiro era Jesus. Então, eu me sinto numa dívida, sabe assim? Que eu não tenho como pagar o que ele fez por mim. Por mais doloroso que foi,
eu não consigo descrever, assim, esse sentimento que eu tenho. Não consigo deixar ele, porque ele foi o que estava ali, sabe? Assim, segurando. Eu estava gravando com o Johnny, né? Que é um médico que grava com a gente uma série que a gente tem chamada Divinamente, né? Mente de Cristo. E ele falou um negócio muito forte. Ele falou assim, a promessa do Evangelho não é que você não vai sofrer. A promessa do Evangelho é que nunca você vai sofrer sozinho. Sim, é isso. E aí ele até lembra daquele episódio de Jesus chegando lá com Lázaro e ele falando, né? O Jesus já ia ressuscitar, ele não estava chorando por Lázaro. Porque ele, daqui a 10 minutos ele vai ressuscitar Lázaro. Ele tá, tipo assim, só fazendo esse papel que é dele, de estar do lado e falar, vou chorar com você aqui. Uau. Né? Então é isso que você está falando, nunca você vai mais sofrer sozinho. Exatamente. Vai passar em aflições, Sim. mas ele tá lá, todos os isso. dias, até o fim dos tempos. É isso. E você, bebê? Comigo, cara, que interessante, né? Eu tava conversando com minha esposa ontem. Ela me fez essa pergunta. A gente É na mesmo? cama, ela me fez essa pergunta. Tava te entrevistando. Exatamente, sei lá, eu não lembrava, eu lembrei ontem. Porque eu cresci na igreja com meus pais cristãos, eu desde então fazia tudo que a gente fazia, eu falava como que a gente falava. Exato. Mas eu nunca tinha tido nenhuma experiência. E eu lembro que acho que foi com uns 13 ou 14 anos, que foi num retiro. Foi a primeira vez que eu tive uma experiência com Deus assim, sobrenatural. Eu lembro que era um momento assim de adoração e tava tendo uma adoração profética e tudo mais, e tiraram as cadeiras, a galera ficava em pé e tava bem poucas pessoas. Eu lembro que eu tava chorando muito, olhos fechados, com as mãos estendidas. E eu lembro nitidamente de uma pessoa falando comigo com palavras assim de conforto. Foi uma época que eu tava passando muito assim por uma dificuldade sobre paternidade. Eu lembro que eu via uma voz muito como se fosse uma pessoa do meu lado falando para mim sobre paternidade. É mesmo? E eu abri o olho e não tinha ninguém. Aí eu fechei o olho de novo, mesma coisa. Abri o olho e não tinha ninguém. Aí quando caí no chão, tipo assim, eu falei, aí eu percebi, é Deus falando comigo agora. Ele tava me curando aquela vez, aquele dia. E foi quando eu tive a primeira experiência e quando eu comecei a entender realmente a figura de Jesus, a figura de Deus na minha vida. O que é orar e ouvir Ele, o que é adorar e ver Ele perto de mim, sabe? Foi quando eu comecei a perceber isso. Que até então eu ia pra igreja e fazia coisa de crente e era só. Sim. E foi nesse dia, eu lembro direitinho, cara, num retiro de adolescentes, jovens, não lembro exatamente como que era o retiro, mas eu tive essa experiência. E foi numa época que eu tava muito triste, assim, muito machucado em relação à paternidade. Os familiares. Exatamente. E foi uma época que eu tava meio que um pé na revolta, assim, sabe? E eu via, assim, na hora que eu fechava os olhos, eu via Deus falando comigo sobre paternidade. Uau. Sobre me curar, sobre mostrar o valor de um pai, sobre o que é pai. Eu até então não lembrava disso ontem. Ele é muito louco, né? Porque é ele pregando de forma pessoal pra você. Exatamente. Né? E era muito louco. Eu abri o olho e olhei pro lado assim, ó, não tinha ninguém. Aí eu fechava de novo. Abria, não tinha ninguém. Meu Deus do céu. Lembro que eu chorei, caí no chão e fiquei lá até sei lá que horas. E foi a primeira experiência. Agora no domingo, né? Que a gente tá gravando aqui numa terça-feira depois da Páscoa, né? O Tiago, que lidera junto comigo ali, a igreja, ele que pregou, e ele pregou sobre as festas, né? Ele falou da Páscoa e aproveitou e falou de todas as festas, né? E tá escrito assim na lei, né? Por que ele daria as festas? E as festas eram para que os filhos perguntem, pai, por que tá fazendo isso? Né? E aí você abre a oportunidade de você explicar sua fé para ele. Então, o que a gente aprendeu nesse domingo é que essas festas eram para que o Deus dos pais passasse a ser o Deus dos filhos, né? Então, eu acho que esse tem que ser o motivo de tudo que a gente faz, né? Tipo, você vai a um retiro. Para que um retiro? Para que o Deus dos pais passe a ser o Deus dos filhos, né? Cada culto, cada coisa que a gente faz é para que essa próxima geração tenha as experiências com Deus, né, isso. Porque isso muda tudo, né? Exatamente. Muda tudo. Mudou muito minha vida. Eu fico orando, vai ter um acampamento agora aqui dos adolescentes, e a minha filha vai, né, pela primeira vez. Ah, que legal. E a gente fica, cara, Deus marca a vida deles, Amém. porque não adianta, enquanto não for deles, né? É isso. Isso muda completamente. Agora, você estava falando e eu lembrei de canções de vocês, né? As composições, as coisas. Vocês compõem? Como é que funciona o processo de vocês
escrevemos as nossas músicas, geralmente a gente escreve juntos. Agora a gente tá, né, mais assim... Começamos a fazer isso agora, na verdade, faz uns tempos pra cá, a gente tem sentado mesmo pra compor juntos. Até então a gente fazia individualmente, cada um. Individual. Aí um mexia na do outro. Isso. Mas sempre nós, né? Nós dois, assim, juntos. Eu sempre mando as minhas pro PV, porque como eu não toco nada, eu só escrevo, ou vem alguma melodia, eu gravo, mando pro PV, ele harmoniza tudo. Mas como é que você grava a melodia? Cara, mas é incrível isso, que ela manda pra mim os áudios já, e tá pronta a melodia. Eu gravo no gravador, vem na cabeça, eu fico... Mas eu digo, é isso, você faz assim... Eu faço barulho do teclado, às vezes eu faço a tá bateria. harmonizado já. O bebê entende já. O bebê já entende, ele já sabe. Ela já faz a música harmonizada já, com melodia e tudo mais. É Deus. Às vezes eu tenho só a melodia, isso, o bebê escreve a letra. É bem legal, eu vi né? alguma vez alguém... Era um documentário logo depois que o Michael Jackson morreu. Porque ele também não tocava nada, Sim. né? E aí os produtores, caras falando que era exatamente assim, né? De ele falar, eu põe um timbre mais assim e tal, e fazia com a boca e tal, o metal, não sei o quê. E eu opino, às vezes eu Cara, falo, eu opino, né? Eu falo, gente, eu acho que é melhor fazer um teclado assim, eles vão tentando entender. Assim. No começo era muito difícil de entender ela, que ela falava assim, eu quero um negócio assim, ó, tim, 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 o que? Hoje a gente já sabe, já aprendemos já. Entende. Eu comecei a estudar teclado e parei, aí agora eu voltei de tanto o Pedro ficar, já era pra você estar tocando já nas agendas. Aí eu falei, não é possível que eu não vou conseguir tocar isso. E eu tava pegando certinho, né, com facilidade. Aí voltei a estudar agora. Preciso praticar mais, assim, porque acaba que o tempo, né, a rotina vai acumulando, assim, algumas coisas. Para o compositor, não é necessário, assim, você não precisa, mas ajuda muito. Mas ajuda muito. Eu me comunicar, assim. Às vezes eu tenho essa dificuldade não só de comunicar também, até para você criar. Com eles. A gente está agora começando aqui a estruturar e pensar em sala de oração, né? Sim. E na sala de oração, né, principalmente no modelo ali do IHOP, o intercessor vem e ora, e aí o músico começa a cantar um espontâneo, né? E eu nunca entendia que sempre o cara que lidera, ele estava realmente com um violão ou com um teclado. Nunca o cara que liderava estava só no microfone, né? E aí eles estavam explicando disso, porque só ele estando no instrumento que ele consegue puxar qual é a melodia que ele quer para aquele espontâneo na cabeça dele, né? Não tem como. E é exatamente isso, acho, para a composição, né? Ajudaria muito, né? Mas como é que funciona o processo? Assim? Você senta e compõe, ou é orgânico, tipo, vem uma parada na madrugada e... Depende, né? Depende muito. Tem músicas nossas, assim, pessoais, que são de experiências nossas, assim, individuais, mas tem muitas, assim, que surge no meio de um culto, às vezes surge numa agenda que eu tô lá em cima, o PV tá ministrando, e aí dá um desespero porque eu preciso gravar. Eu não sou essas pessoas que, me vê essa melodia, daqui a pouco eu gravo. Então não. Você tá em cima do púlpito ministrando e vem um negócio. Eu morro de vergonha, porque aí eu viro de costas, eu pego o gravador e vou cantarolando lá e volto. Como mesmo, se nada tivesse acontecido. Um áudio, né? É muito, eu fico incomodadíssima como as pessoas estão vendo isso, mas quando você vê algum músico fazendo isso, por favor, entenda que é isso que está acontecendo. Ela não estava no WhatsApp. Você criticou. Às vezes em um culto. Você está te repreendendo agora. Depende muito, assim. Nesse último projeto, eu e PV, a gente não considera que a gente escreve rápido, né? A gente demora, assim, para escrever, para aprimorar a música. E a gente escreveu uma música incrível, mas foi totalmente de Deus, né? Foi assim, Deus purinho. A gente entrou em consenso que foi a música mais incrível que a gente escreveu. Sentamos uma manhã e eu olhei pra ela assim, vai, a gente tá... Estão fazendo um marketing bom aqui. Eu olhei pra ela assim, eu falei, Maganete. Faz umas 2 semanas, a gente estava na igreja, e aí a gente sentou pra escrever e essa música surgiu, assim. Eu comecei a chorar, eu olhei pra ela assim e falei, meu Deus, legal. Cara. Foi a primeira experiência foi que assim, uma hora e teve, meia. assim, de vamos sentar e escrever? Porque geralmente não é assim, vamos sentar e escrever, pronto, escrever uma música, tá tudo certo, não. Pro criativo é muito difícil, né? Cara, mas essa manhã foi muito sobrenatural. A gente tem passado, assim, por um tempo muito novo, como Central 3 agora, assim, juntos, né? Na nossa igreja local também. Então, eu acredito que essa nova forma de compor também faz parte desse novo de Deus, assim. Mas depende muito Cada música tem a sua história, né? Sim. Tem música nossa que nasceu num espontâneo inteiro, assim. No outro lugar, ela nasceu num espontâneo louvor de uma música inteira. Aí acabou no culto, a gente foi gravar ela. Entendi. Mas aí tem momentos também que tem muita música que a gente escreve a letra só e tá lá um esboço e depois vai vir uma melodia e coloca. Tem muita música que a gente só faz a melodia e depois vai colocar a letra. Não tem um processo só. Não tem um processo só. E qual foi a música que vocês consideram que
mais se espalhou, mais foi tudo a ver com ele, né? Tudo a ver com ele, né? Sim. Foi mais. Que é uma música que eu considero que é o final desse processo, depois que eu perdi meu irmão, assim. Então, quando você contando, eu lembrei dela, né? Sim. Eu queria saber se tinha a ver. Há 4 anos atrás. 4 anos atrás, ela veio inteira, assim, eu acho que eu escrevi ela em 5 minutos. 5 minutos? Isso eu nunca falo, né? Mas eu tava tomando banho, inclusive, na hora que eu escrevi. Eu saí do banho correndo. Não escrevi, né? Depois disso, a gente obriga ela. Eu comecei a cantar a música, assim, no chuveiro. Aí eu parei o banho, assim, saí e fui gravar no gravador. E na hora eu mandei pro PV já. Falei, PV, olha essa música. Eu acho que foi a primeira música que eu escrevi. Foi a segunda música que eu escrevi, Assim, mas dessa forma me surpreendeu, assim. Eu fiquei meio espantada como surgiu, porque nunca isso tinha acontecido. E aí eu cantei ela inteira, verso, refrão. É mesmo? A gente não tinha uma ponte para ela. E aí a gente sentou todo mundo. O Pedro que veio com a ponte, escreveu ela, tal, ainda que os montes se movam. E faz tem toda a conexão com a letra. E aí eu não estava entendendo muito assim o que estava acontecendo na hora, né? Mas aí depois eu entendi que essa música, eu considero hoje que ela resume assim todo esse processo que eu passei da perda do meu irmão na minha adolescência. Porque foi realmente que eu consegui entender e eu consegui falar para Jesus que eu consigo viver sem as pessoas que eu mais amo, eu consigo passar por qualquer deserto, por qualquer dificuldade, mas a única pessoa que eu não consigo ficar sem aqui é Jesus. Eu aprendi isso e eu vivi isso. E eu consegui declarar isso. Porque você viver é uma coisa, né? Mas você falar isso para Deus, parece que sai um peso, né? De você, olha, eu consigo, eu só não consigo sem o Senhor. Eu aprendi isso, né? Então, Tudo a Ver com Ele, eu considero que é o final, assim, desse processo e é a música da minha vida. Tanto é que eu entrei no meu casamento com ela. Porque eu não vejo ela como uma música que me lembra esse momento triste, mas eu vejo que é uma música que retrata tudo da minha vida, sabe? Assim, tem tudo a ver com ele. Então, no meu casamento, eu fiz questão de entrar com essa música, declarando mesmo, olha, até o meu casamento é seu. Sim. Então, é isso. Muito bom. É muito poderosa, traz muita cura em todos os lugares que a gente ministra aí. É sempre poderoso. E eu nunca falei sobre isso, assim. Eu lembro que eu falei sobre isso, a gente estava numa agenda em Fortaleza, eu acho que era. Foi a primeira agenda do ano de... Eu não lembro, faz uns 3 anos que eu comecei a falar sobre isso. E aí eu falei com aquele medo, assim, com aquele temor, porque eu sou muito tímida, eu nunca falei muito, nunca ministrei só cantava. E aí eu comecei a falar e eu senti mesmo o Espírito Santo pedindo para eu falar sobre isso, porque da mesma forma que eu fui curada, outras pessoas também poderiam ser. Sim. E sem as pessoas saberem, assim, se você pegar os comentários no YouTube, a maioria dos testemunhos é relacionado a perdas. É mesmo? E aí isso é o mais, assim, incrível, doido dessa música, porque a maioria... E às vezes eu acho que as pessoas já sabem disso e eu vou comentar. Às vezes nas agendas as pessoas vêm dar o testemunho. Eu falo, nossa, mas eu escrevi essa música depois que eu perdi meu irmão. A pessoa fica assim, ó. A pessoa fica, uau, como assim? Então, hoje a gente já sabe, né, que essa música ela é usada por Deus mesmo para curar pessoas. Principalmente nessa área. Em outras também, mas principalmente nessa de perda, de luto. Então, é uma música muito... Uma coisa que a gente não valoriza, assim, ou a gente não aprendeu, né, a valorizar, são cicatrizes. Sim. Cicatrizes têm muito poder para curar, né? E para mim é fenomenal você pensar que Jesus... eternamente vai ter cicatriz. Sim, é verdade. Entendeu? Tipo assim, ele poderia... corpo glorificado, vamos consertar isso aqui, né? Consertar isso aqui, vamos vir perfeito. No corpo glorificado dele tem cicatrizes que ele vai carregar eternamente. E não com uma visão de derrota, mas com uma visão de vitória, né, cara? Então, é uma música de uma cicatriz, né? Sim. Não de uma ferida, né? Não, uma cicatriz. Isso. E aí tem poder para curar, né? E vai curando as pessoas. Tipo, rela aqui, ó. Tô vivo. É isso. Entendeu? Pode entregar a sua vida. Eu tô vivo. Tá isso. Isso é muito legal. Que lindo isso, cara. Que maravilhoso. Obrigado por ter compartilhado isso com a gente. E uma coisa que você tá falando... Eu estava estudando o material da Upper Room, né? Porque a gente estava pesquisando dos lugares que estão fazendo sala de oração e tal. A gente estava lendo o material da Upper Room, como é que eles fazem lá, né? E uma coisa que ele fala é de você tanto cantar quanto ministrar, né? Eles chamam assim, a partir de um encontro. Entendeu? Então, você pega a Bíblia, né? Você tem todos lá os atributos de Deus, tal. Então, você pode
falar qualquer coisa, cantar qualquer coisa naquele momento. Deus é bom, Deus é fiel, Deus é Deus soberano, Deus é rei e tal. Ele falou, mas quando você, naquele momento, está tendo um encontro com a soberania, e aí você abre a boca e fala sobre a soberania, e fala, cara, o ambiente é completamente diferente. Entendeu? Então, você pode falar, ele é fiel, ele é bom, tal, mas quando alguém abre a boca para cantar uma canção, para fazer uma intercessão de um lugar que ele encontrou o Senhor, então é isso que você está falando, né? Tipo, cara, eu encontrei o Senhor aqui. Aí, cara, é uma bomba. É muito poderoso. Muito legal. E como é que vocês têm conciliado, assim, a questão da... hoje, percebo que vocês participam de vários lugares, várias conferências, servem... Vamos dizer assim, servem a Igreja do Brasil em relação à adoração à música. Como é que vocês têm conciliado a igreja local e o Brasil, né? Cara, é muito Deus no coração. E família, né? E o trabalho ainda. Lá. Cara, é muito complicado de explicar isso, porque, cara, é sobrenatural e... Quanto tempo faz que a Central 3 tem? Desde 2017. 5 anos. 5 anos. Foi 5 esse ano. E tem muita gente que acha assim, mas vocês são ativos na igreja? A gente é ativo na igreja, a gente tá lá todo fim de semana. Nosso domingo a gente não abre mão, quarta-feira a gente tá lá também. E eu sou full-time na igreja, a Maganete era também. Mas mesmo viajando, a gente precisa, a gente tem essa importância, essa preocupação de servir a igreja. Não só de cultuar, não só de, tô aqui, bater cartão. Servir, de servir também, de estar lá e mostrar que a gente faz parte. Então é algo que a gente não abre mão. A gente não abre mão nunca. Legal. A gente, mesmo não tão escalado para o louvor ou para alguma agenda, a gente está lá fazendo alguma coisa. A gente sente a importância disso. Né? A gente prioriza muito nossa igreja local e eu considero que esse é o segredo. Da gente conseguir conciliar tudo. Porque é nesse lugar que a gente é forjado, nesse lugar que a gente... É nesse lugar, na verdade, que a gente começou a fazer o que a gente faz, né? Que Deus começou a mostrar pra gente, olha, Central 3 resume é isso nisso. Que vocês têm que fazer, é esse o propósito. Então, tudo surgiu desse lugar. E não é porque talvez a gente esteja em algum lugar hoje que... É conhecido por alguma coisa que vocês fizeram. Isso tem que... eu não tenho mais tempo para isso. Sei lá, eu acho que a prioridade sempre tem que ser isso para nós. Porque é nesse lugar que a gente recebe, é nesse lugar que a gente é confrontado, é nesse lugar que a gente se abre quando a gente não está bem, com os nossos pastores. A gente sente, olha, está acontecendo isso, sabe? No casamento, em todas as áreas da nossa vida, né? Então, eu acredito que se algum dia acontecer isso de... não tem tempo, acaba. Porque a raiz da Central 3 é isso. É isso. Nós nascemos disso. Muito. Nós crescemos assim, a banda foi construída dessa forma. Nós não era... A gente costuma falar nos lugares, nós somos uma banda, nós somos a extensão da nossa igreja. A gente é um braço da nossa igreja. A gente é um braço da nossa igreja local. Então crescemos tá indo uma igreja, dessa forma. Né? Exatamente. Não está indo exatamente uma banda, nós crescemos desse jeito. Eu lembro de eu ir lá ministrar na Central, né, num dos cultos da Central, não lembro se foi uma conferência, não lembro. E aí você estava ajudando na sala verde, lá na sala dos convidados. Né? Você não estava nem cantando naquele dia. Isso é muito legal, né, cara? Isso acho que talvez é o que mais protege o nosso coração, né? Sim. Eu percebo isso, assim, quando você vê projetos que não deram certo, vamos dizer assim, infelizmente, às vezes lá no final deu errado. Cara, é unânime. Sim. Tipo assim, se desconectou da igreja local. Exatamente. Entendeu? Se desconectou, aí se desconecta do pastoreio, desconecta do discipulado. E aí, cara, pontos cegos que você nem tá vendo, né? Que vão te pegando, né? E uma coisa muito louca, assim, que Deus tem falado com a gente, que é o seguinte: se eu convido vocês vêm aqui cantar, né? E é maravilhoso. O céu vem, cara. Acontece uma parada muito louca. Não significa que vocês estão bem. Sim. Significa que vocês estavam bem. Então, o óleo que você está queimando em cima do altar é o da última temporada. Uau, Não é o de hoje. Sim. Você não está andando, você não fica com o negócio da gasolina andando. Foi da gasolina que você pôs, né? Então, as 5 virgens imprudentes, elas estavam lá com a lâmpada acesa, mas com o óleo da última temporada. Entendeu? Elas não tinham acumulado a mais, né? Então, eu só sei se vocês estão bem hoje da próxima vez, né? Exatamente. Sim. Então, é esse o grande lance. E eu percebi, eu vi uma vez o Whindersson Nunes falando da questão de, tipo assim,
todo o sucesso dele era das histórias que ele tinha lá com os amigos, com a família, não sei o quê. De repente você começa a fazer sucesso, viaja. Eu não tenho mais vida para escrever história. Meu Deus. Né? E no nosso caso, às vezes a pessoa não está tendo mais vida com Deus, que foi o combustível para esse CD que foi maravilhoso, para essa música que foi maravilhosa. Então, cara, eu sempre penso, tipo, a gente está numa maratona. A gente não está num 100 metros rasos, né? Sim. A gente quer, cara, queimar até 80 anos. É sobre isso mesmo. A gente até costuma a dizer em todos os lugares, cara, a gente quer servir antes de ser visto. A gente quer, sabe, a gente quer abençoar nossa igreja antes de sair para abençoar outra, sabe? A gente quer ser alimentado antes de alimentar outras pessoas. Se resume nisso. A gente foi muito discipulado assim, né? Quando a Central 3 surgiu, antes de ser uma banda, ela era um grupo de jovens da nossa igreja local. E o Pedro liderava. E aí o Pedro sempre falava assim, quando a gente não estava na escala, a gente tinha que chegar cedo com toda a galera, os voluntários, para arrumar a igreja, organizar tudo. Então ele falava assim, vai arrumar cadeira, vai limpar o banheiro junto com as meninas do backstage, vai fazer isso, PV vai fazer aquilo. Sempre assim, até que isso enraizou mesmo na gente. Então, não estou na escala, mas eu preciso chegar cedo porque eu tenho que ajudar o pessoal a arrumar. O que está precisando, o que está faltando. E aí, pra gente, isso já é normal, né? Natural. Assim, é natural. Não tô na escala, mas o que precisa aí para fazer, né? E assim, eu acho muito legal que na nossa igreja a gente não é só... A gente não é Central 3, né? Eu acho que na nossa igreja a gente é só a Gabi e o PV. Isso é o melhor de tudo, na minha opinião. E aí a gente não tá no louvor como Central 3, mas na nossa igreja a gente é equipe 8. A Central 3 na nossa igreja é equipe 8, mas a gente também faz parte de outra equipe, que é a equipe 1, que é o PV só toca guitarra, eu canto com outros ministros. E aí é muito legal, né? Porque a gente faz tudo diferente, né? Assim, o repertório muda por causa da galera que tá junto. Então é bem legal, assim, é bom demais viver viver te impulsiona a crescer, igreja. né? Te cutuca ali a crescer até essa mais. parte assim que você falou do alimento que a pessoa dá hoje é do que ela viveu, né? Antes. E o fato de você estar numa igreja e você ser discipulado, o seu discipulador, o seu pastor, que vai ver isso? Você não está como você estava, você não está queimando como você está. Como está a sua vida com Deus? Como está a sua vida de oração? Você está lendo a palavra e tal? É esse lugar de confronto, assim, de alinhamento que forja mesmo você, o seu caráter, que às vezes te traz assim, poxa, tirei o pé um pouco do acelerador, preciso voltar, sabe assim? É nesse lugar. Então, não tem como você estar numa igreja local, assim, engajado, eu falo, né? Sim, engajado, né? Tipo... E acontecer algo assim, poxa, deu ruim lá, sabe assim? Se vocês não viu, né? E ninguém viu. Se você está ali mesmo, vivendo aquilo, sendo pastoreado, não tem como. E chegou um momento que vocês tiveram que repensar? Tipo, fomos muito, estamos saindo muito... Ou vocês conseguiram sempre? Sim. Teve um ano que a gente saiu muito, acho que foi 2019. Um pouco antes da pandemia. Antes da pandemia, a gente saiu muito. Aí Deus mesmo parou. Aí Deus mesmo parou. Mas a gente e o Pedro mesmo. O Pedro lidera hoje a Central 3, a banda, ele é nosso pastor, ele que dá as ideias sobre os projetos e tudo isso, tudo parte dele. Mostra o caminho mesmo, a direção. E... ele mesmo fala, assim, a gente prioriza muito domingo, estar na nossa igreja. Tanto é que eu nem lembro a última agenda que a gente fez de domingo na vida. A gente só como exceções raríssimas que a gente não vai de domingo. Maioria, né? Talvez algumas de semana, sexta, sábado, mas domingo a gente sempre está na igreja. Se a gente está voltando de viagem no domingo, em algum culto a gente está... Né? A gente prioriza muito isso. E o Pedro também prioriza, né? Vocês não tem que sair igual uns loucos, não. Até porque o PV trabalha na igreja. Eu trabalhava na igreja até abril do ano passado. Você fazia o que na igreja? Então, o Pedro sempre me desafiou muito, né? Meu pastor está aqui. Teve uma época que eu passei a liderar um pouco o voluntariado, assim, da igreja. Cuidando, administrando, assim, tudo, gerindo.
cuidava de toda a parte de organização de culto, escala, e eu amo essa parte. Mesmo? Eu tenho muita vontade de voltar para essa parte, assim, de estar ali no... Eu amo ficar nos bastidores, no backstage, então organizando culto. Você gosta de escala? Você gosta de fazer... Amo! Gente, eu gosto, por incrível que pareça. Eu gostava Mandou muito, currículo lá de novo? Eu saí por um tempo desse time de OC, que a gente chama de organização de culto, que é a galera que tá lá todo domingo, todo culto. Agora é o pastor que sobe, pega o microfone para pega o microfone, aquela correria. Entendi. Muda o telão e tal. Cronograma na mão. Cronograma na mão. Eu gosto muito. Eu saí por conta das agendas também. E também, quando eu tô lá na igreja, ou tô na escala do louvor, ou a maioria das vezes a gente só tá na escala do louvor, né? Então, eu dei um tempo, assim, dessa área. Mas eu queria muito voltar, assim, porque é uma área que eu gosto muito. Então, quando tava na igreja, tava fazendo... A gente fazia muita coisa, né? A gente faz de tudo. Faz de tudo, assim, Bom, Bril, né? Fazia muito... E aí, você casou faz... Você falou faz 3 anos, 3 anos. né? Legal. Mas aí, vocês não tiveram filho ainda? Ainda não. Vamos ter mais pra frente. Qual é o nome da sua esposa? Renan. Renan. Mais pra frente, Legal. ainda não. Legal. São quantos anos? Eu tô com 26. Desculpa a pergunta. 26. Legal. Muito bom, muito bom. Poxa, isso é legal demais. E realmente, para mim, toda a parada é a igreja local e Deus vai fazer através da igreja local. E até mesmo nas agendas, assim, eu tenho pensado como é que eu posso contribuir para uma igreja local, né? Sim. Ajudar a construir a igreja local, Sim. entendeu? Vocês têm a oportunidade de estar, tipo assim, de conversar com os músicos dessa igreja local, compartilhar alguma coisa com eles, né? Agora, qual que é o maior desafio da estrada, assim? Ficar longe. Eu sou recém-casado, né? Tô casado há um ano e 5 meses. 5 meses. Tô na lua de mel, Petra Sofia. E pra mim sempre foi difícil isso. Porque não tem filhos ainda, né? Ainda não. Tá. Antes de casar, eu morava com minha mãe e minha irmã, então eu sempre fui muito apegado a elas. Agora minha esposa, então pra mim a maior dificuldade foi isso. Acho que no caso piora, né? Piora não muito. Você sentiu isso? Cara, eu senti. Em janeiro nós ficamos... Né? Em janeiro a gente ficou quantos dias nos Estados Unidos? Acho que 15 dias. 15 dias. Cara, eu fiquei doido. Fiquei, meu Deus do céu. Não, cara, pior foi em fevereiro. Em fevereiro a gente ficou 23 dias fora, né? Passando uma tour na Europa. E essa foi difícil. Tinha dia que a gente sentava na van depois da administração, sempre tinha algum que chorava, né? Toda vez era um hoje tá beijinho. difícil pra mim. Aí a gente chorava, amém, tá tudo bem. Mas pra mim a dificuldade é essa, a ficar longe assim da família. Porque não é nossa sede de viajar, né? De viajar porque Deus manda. Porque Deus deu essa missão pra gente e a gente vai. Mas voltar pra casa, meu Deus... Pra mim é a melhor coisa. A gente tem bem claro, assim, hoje o propósito da Central. Sim. Nunca foi algo que a gente orou, buscando, pedindo, sonhando, pedindo para Deus, Deus, faz isso com a gente. Deixa de viajar. Não. Foi totalmente Deus. Assim, eu lembro quando surgiram os primeiros convites, o Pedro fez uma reunião com a banda. Não sei se você vai lembrar disso. E aí ele falou, 2017. gente, tá surgindo alguns convites. E aí eu queria saber o que vocês pensam sobre. Aí a gente convide de quê? Mas você que é o pastor. A gente não sabe de nada, não. Então a gente entendeu que era um vento assim, do Espírito soprando sobre a Central 3. E no começo ainda era tudo muito, né, assim, bagunçado na nossa cabeça, né? De como a gente ia processar tudo isso. Hoje a gente tem um propósito bem firmado. A gente sabe o porquê que a gente vai. Exatamente. Mas, assim, continua não sendo, uau, Deus, continua mesmo fazendo. Não, a gente vai em obediência, em amor hoje, lógico. Entendendo a missão, o propósito, o chamado. Então, eu acho que a falta de casa, da igreja, né? Da igreja também. Quando essa temporada, em fevereiro, a gente voltou para a igreja assim, ó. Parecia que a gente estava voando. Sabe, volta do encontro com Deus? Toda igreja tem encontro com Deus, né? A gente entrou na igreja assim, vibrando. E a igreja estava normal, né? A gente estava pegando fogo, assim. Com bandeira, né? Com bandeira. Cara, mas é demais com a minha esposa, o Renan, as esposas dos meninos. Eles vivem o ministério junto com a gente, sabe? É muito... A minha esposa, ela é a minha maior parceira, assim, em tudo. O Renan com a gente. E, sabe, a banda não se limita os 5 integrantes da banda e o pastor. Famílias, né? A família inteira. Todo mundo é Central 3. Todo mundo tá junto. A igreja também. Todo lugar que a gente vai, eles vão atrás do link do Ao Vivo pra acompanhar e interceder pra gente. A igreja é muito legal. Cara, sempre tá a nossa igreja, assim, nos cultos. Eu percebo que nas coisas perto de carro, eles vão também, né? Vão também. É legal que no Ao Vivo você aparece, filho, te amo.
É sempre. Então, se eles acompanham, porque eles não acompanham para assistir, eles acompanham para interceder por nós, para estar junto. Pra viver então, junto, né? toda a nossa campanha de oração que a gente faz, propósitos para um projeto, eles estão juntos. É verdade. Gravação, eles estão juntos. Até em composição, às vezes, eles estão juntos também, para orar junto, para ajudar. Isso é o mais massa. Mesmo a mesma dificuldade que a gente sente saindo para fora, também é um alívio. A gente sente esse apoio, esse abraço, Tem pra onde voltar, né? Esse acolhimento. Isso que você falou é verdade, né? Sempre que a gente vai fazer algum projeto, algum propósito novo, sempre tem um grupo lá do WhatsApp com 60, 70 pessoas, tudo da igreja. Vamos jejuar, então vamos. Todo mundo jejuando, orando por isso. É um exército, uma retaguarda, né? Exatamente. Do negócio. E assim, vocês saíram bastante, né, nesses últimos 5 anos, assim. Quais são ambientes que acabam sendo mais desafiadores para vocês ministrarem, assim? É técnico ou tem lugar que é mais duro do negócio acontecer? O que é mais desafiador? Porque eu percebo assim, para a banda, por que eu estou perguntando isso? Para a banda, primeiro vocês têm um estilo, né? Então, você entra em lugares, às vezes, as pessoas não têm aquele estilo. E segundo, essa questão da técnica, né? Você chega num lugar que o som é ruim pra caramba. Sim. Geralmente, a gente toca na igreja. A nossa música é pra igreja. Então, a maioria dos lugares que a gente vai são igrejas. Então, é fácil porque é o que nós fazemos em casa. Apenas fazemos o que nós fazemos em casa, nossa igreja. Não muda. Não tem algo diferente. Que coisa inovadora. Não, a gente adora Jesus e toca do jeito que a gente toca na igreja. Quando sai disso, aí começa a ficar um pouco mais, sabe? Ambientes mais abertos. Exatamente. Quando sei lá, tem uns eventos que não são totalmente igreja, é mais aberto, é difícil. Igreja, alguém tá promovendo pra cidade. Exatamente. Pra gente é mais difícil, porque não é que nos bloqueia. Nunca teve esse bloqueio. Graças a Deus, Deus sempre nos honrou e nos usou muito nessa... Até mais do que a gente imagina antes de tocar. Deus usa muito a gente e nos supera as expectativas. Mas cria aquele temor de, meu Deus... O que Deus quer fazer aqui? O que você quer fazer aqui, Deus? Sim. O que vai acontecer? Em lugares, talvez, que as pessoas já vêm esperando... tem uma experiência que a gente já passou muito engraçada. Lugares que, às vezes, as pessoas esperam um show, né? Então, aquela super performance e tal. Um show. E a gente foi em um evento, assim, que não estava linkado a uma igreja local. E aí, na hora que a gente terminou a nossa administração, falaram assim pra gente: nossa, mas vocês fizeram um culto aqui, né? Não, eles falaram assim, ó, nossa, mas vocês tocam igual a igreja. Vocês fizeram eu falei assim, eu achei legal mas não era que vocês fizeram isso? um culto. Aí o Fê falou, mas não era pra ser um culto? Aí ele, não, era, não sei, um show, um culto. Aí... Eu fiquei tipo Ficou assim... nisso, né? Mas o PV respondeu, não era pra ser um culto, não? Porque a gente veio pra fazer um culto. Então, acho que quando foge disso, não é que seja difícil, sim. mas gera aquela coisa do tipo, meu Deus. De transicionar. Desconforto, né? O que vai acontecer? Zona de desconforto ali. Exatamente. Mas a gente tem esse propósito de, vamos transicionar, que é pra ser um culto mesmo. Sim, né? Isso é bom. Porque isso. A gente sente que esse é o nosso chamado. Nosso chamado é esse, é criar um ambiente de adoração. Onde for, né? Eu não sei se o Wesley vai lembrar, uma vez um primo meu falou, eu quero fazer um negócio evangelístico e tal. Eu falei, tipo uma balada gospel. Você me ajuda? Eu falei, ajuda, cara, tal, não sei o quê. Daí, beleza. Aí ele, né, pegou um DJ lá e trouxe um cara que cantava, tipo, um meio rap, soul, assim, e falou, então, beleza, depois que ele cantar, você prega. Meu Deus. Eu falei, mano, como é que faz? Cara, na balada aí os caras, tipo, é tipo lá, isso, a dificuldade. DJ tipo tal, aí o cara veio cantar rap, aí todo mundo senta que ele vai pregar, mano. É essa sensação que a gente sente. Né? É exatamente isso, não muda. É exatamente isso. A questão técnica, cara, eu acho que a gente é tão calejado. Vocês já criaram sisteminhas. Nossa, meu Deus. Não isso. Por exemplo, eu toco desde criança. E, assim, eu fui tocar em estruturas grandes depois de velho. Então... Até os meninos da banda também, nosso baixista, todo mundo. Então, a gente aprende a se virar. Entendi. Não tem estrutura boa? Tranquilo. A gente entende que precisa acontecer de alguma forma, sim, né? muito A gente bom. não se limita a equipamentos. Muito bom. A gente tem isso muito, muito marcado no nosso coração pela vivência. Nossa, todo mundo é criado em igreja e dentro da igreja que tem estrutura grande. Eu vim da Bahia, assim, a minha igreja não tinha estrutura gigante, era sempre coisa simples. Os meninos também cresceram dessa forma.
Então a gente, tipo assim, a gente vai para um lugar que não tem estrutura, cara, vai acontecer do mesmo jeito. Vamos fazer a mesma coisa que a gente faz. A gente não se limita, né? Porque a gente vai deixar de adorar a Deus por conta então acaba não sendo uma dificuldade. Não, Muito bom. Isso não para, não. E eu queria te perguntar, você citou no meio essa questão da timidez, né? E como é que foi para você superar isso e se expor e falar, cara, vamos... Falar que você vomitava antes. Ele sempre prioriza falar isso, né? Eu tinha muita vergonha. Só deixar claro que ela vomitava antes. Por ser algo que... muito, assim. Eu lembro na nossa primeira agenda, como Central 3, o PV começou a administração, tava na salinha verde, assim, passando mal. Cadê ela? E o Pedro, vai, menina, você tem que subir pra ministrar. A próxima música era dela. Eu falei, meu Deus. E agora? Não tem repertório mais, acabou. Eu tinha muita vergonha, assim. Hoje eu ainda tenho um pouco, mas eu já tenho as coisas bem firmadas, assim, dentro de mim. Eu entendo, eu consigo passar por cima disso. Mas no começo, assim, por ser algo que eu nunca pedi para Deus, né, estar assim como Deus fez com a Central 3, então era algo que eu lutei muito contra. Então, no começo, Deus sempre falava... eu lembro a minha primeira palavra que eu recebi, que eu seria uma ministra de louvor. Eu tinha 13 anos, eu estava na minha igreja, era um culto de sexta-feira. Era um culto de libertação, cura e libertação. Pastor Lucas. Famoso Sexta Livre. Sexta Livre, E Deus falou isso pra mim só. No meu pessoal, assim, eu falei, meu Deus, mas... E eu não cantava nada. E eu falei, não, Deus, tá tudo errado. Eu não quero. Eu falava pra Deus, eu não quero isso. Eu não quero. E aí começou a vir várias pessoas da igreja falando. Isso antes de eu entrar pro louvor. Olha, eu vejo que Deus vai te usar na área da música. Você vai ter um ministério que não é seu e que não carrega o seu nome. Eu achava isso a coisa mais esquisita. Eu falei, gente, como que o ministério vai ser meu, não carrega meu nome? Vai ser de quem, então? Eu não entendia. E aí eu comecei a ter sonhos relacionados a isso, a agenda e tal, e eu não entendia. Eu era muito nova. E aí, quando as coisas começaram a acontecer, assim, né? Entrei pro louvor com 15 anos, eu só fazia back vocal na igreja. Até quando a Central 3 surgiu, assim, era algo ainda que eu não queria. E eu falava para Deus, Deus, usa outra pessoa. Hoje eu já pedi tanto perdão para Deus por causa disso. Tanto é que a história da Bíblia que mais, assim, marcou minha vida foi de Moisés. Por Moisés falar, né? Deus, eu não consigo falar. E Deus falando para ele, vai, você consegue. E ele falando, manda outro. Então, eu fiz muito isso por muito tempo. Até que eu entendi que Deus queria me usar de alguma forma. E quem era eu para falar para Deus? Não vai rolar isso. Não vai dar certo. Você errou na escolha. Não tem como. Não tem como então, falar. Como é que foi o seu processo de começar? Você falou assim, eu aprendi, hoje eu passo por cima. Como é que foi esse processo? Eu tive que começar a ir, mesmo com esses medos, mesmo com as inseguranças. Obediência. Eu tive que ir. Eu não teve assim, vou esperar estar pronta. Não. Eu comecei a ir. O Pedro também me desafiava muito, o PV. Vai que vai dar tudo certo. Deus vai te usar. É nisso que Deus quer usar você, sua vida e tal. Então, comecei a ir. Só que foi um processo muito... Não foi legal. Porque, por exemplo, subia para ministrar. Antes eu estava lá no banheiro vomitando. Às vezes eu estava na escala do culto... E aí, antes de ir pro culto, na hora que ia começar o culto, eu estava lá no banheiro passando mal. Minha pastora ia atrás de mim, me pegava pela mão e me colocava lá em cima. Vai que você vai conseguir. Eu já teve vez de conferência nossa que a gente ia abrir no começo, 2014, 2015. Eu subia, na hora que ia finalizar o cronômetro, eu descia, não ia aguentar. Aí o Pedro já me via lá de longe, assim. Eu lembro uma que me marcou certinho. Eu estava indo, assim, no banheiro, o Pedro me encontrou, colocou a mão na minha cabeça, assim, e falou assim, eu expulso toda a timidez agora, em nome de Jesus. Vai que Deus vai te usar. E eu voltei a subir, não fui mais pro banheiro, passar mal. Então, eu tive que ir vencendo isso fazendo, sabe? E eu entendi que eu entendi também que era um lugar seguro, assim, também, para o meu coração, para eu entender que não era por causa de mim, mas era por causa de Jesus, essa dependência, essa entrega. Então, eu fui fazendo. Geralmente, todo mundo me pergunta sobre essa área em específico, né? As pessoas perguntam, mas como que você conseguiu vencer? Mas como que você foi sem medo e tal? Eu fui com medo, eu fui com timidez, eu fui com vergonha. E Deus foi tratando essa área em mim, até que eu fui entendendo que Deus, Ele quer nos usar. E quem sou eu para falar, pai, usa outra pessoa? Para mim é um grande privilégio, sabe? Poder ser usado, poder ser um instrumento por Deus, poder pregar, poder falar. Então, hoje eu carrego isso com muito privilégio, sabe? Muita honra. Poxa, Deus olhou para mim de alguma forma e falou, olha, eu quero depositar isso sobre você. Você pode fazer isso por mim? Então, para mim, hoje é uma honra, hoje é um privilégio, assim, sabe? Nossa, que demais. E é um testemunho para a galera que está nos ouvindo.
E eu diria, é para todo mundo, mas eu queria frisar em especial as meninas, as mulheres que estão nos ouvindo, porque eu tenho a impressão que na história as mulheres são mais marcadas, né? Com feridas emocionais, rejeições. E isso contribui, né? Porque aí chega na hora de Deus dizer, quero te usar nessa área, ela pode dar um passo para trás e querer se esconder e tal. E os homens também. Mas que esse testemunho inspire você que está nos ouvindo aqui, nos assistindo, que ele, cara, ative vocês mesmo para viver tudo que Deus tem para você, cara. Em nome de Jesus. E exatamente o que a Maga falou de tipo, vai. Entendeu? Uma coisa que eu sempre falo pra Val, assim, porque eu vivi na minha vida, era tipo assim, tem um muro, né? Ministrar, é um muro. O que eu fazia? Eu jogava a mochila pro outro lado, com tudo que tem de precioso, e falava, agora se vira. Agora você vai ter que ir lá buscar. Você vai ter que pular o muro. Não tem jeito. Então, o que isso significa? Era falar sim. Tipo assim, eu lembro da minha tia falar assim, você ministra uma palavra da família lá no culto? Sim. Você tinha a palavra? Não tinha nada. Mas vamos. Entendeu? Falei sim. Aí me lascava, né? Aí ia chegar a data, ia ter que fazer, ia ter que se virar. Então, assim, eu aprendi, cara, a falar sim. Eu acho que uma coisa que a gente tem que aprender... Tem dois tipos de pessoas errando. São as pessoas que falam não para tudo. Então, você tem que aprender a falar sim. Entendeu? E as pessoas estão forçando porta, se oferecendo. O que eu falo? Nunca se ofereça. Deixa eu pregar aí. Deixa eu cantar aí. Nunca se ofereça, porque aí você não sabe se Deus te chamou. Você que se ofereceu, não foi Deus que te chamou. E é terrível fazer algo que Deus não te chamou. Mas, em contrapartida, cara, quando Deus falar, vai. Obedeça. Entendeu? Você está indo por vaidade? Você está indo porque você quer se aparecer? Não. Então, beleza. Fala assim. E vai, mano, vai. E pode ser que nesse processo vai descobrir. Não foi chamado para cantar, não foi chamado para pregar. Isso não é foi bom que você descobre. Exato, né? É uma quebradinha de cara só. Uma vez só já era. E confiar no testemunho das pessoas que estão ao seu redor, né? Porque isso. Provavelmente as pessoas que estavam ao seu redor estavam falando, cara, nós somos abençoados quando você canta. Todo mundo me encorajando. Deus faz algo quando você canta. Deus faz algo quando você toca. Deus faz algo quando você prega. Tal, vai. E tem esse mentiroso dentro de nós que fala, não, você não consegue, você não pode. Tem hora que a gente tem que falar, não vou acreditar nisso e vou acreditar então, ao meu redor, na palavra de profética. Ouvido, né? Colocando os ouvidos e acaba esquecendo de ouvir. Até Deus usando as pessoas para falar. Direto. E coloca o tampão no ouvido e já era. Mas porque a voz do seu interior é mais alta. E é a nossa arrogância, né? Eu lembro que eu sentia bastante ansiedade, assim, antes de ministrar, lá no início também, para pregar, né? E aí eu lembro de estar na escala, assim, e falar, mas por que eu aceitei, cara? Deus, por que eu aceitei isso, sabe? Tipo assim, e tentando, às vezes, tentar trocar, né? Tipo, alguém troca comigo, sabe? Já fiz muito isso. E falar, não, vou, tal. E é o que você falou, vai com medo mesmo. E até um dia... em que Deus ministrou meu coração. Algo muito simples. Era assim, tipo, você não acredita que sou eu que vou fazer. Você acha que é você. Sim. Só que é muito louco, porque o mesmo Douglas que ia sentir ansiedade e tal, quando desse certo, era o Douglas que ia sentir orgulho. Né? Perfeito. Porque o mesmo Douglas tem medo da vaia e ia pegar o aplauso para ele. Sim. Né? Então foi quando eu compreendi, tipo assim, cara, é Deus que vai fazer. É Deus, ele vai fazer. Ele é apaixonado por essas pessoas que vão estar na nossa frente ali. Filho, filha dele, não vai decepcionar os filhos e filha dele. Entendeu? Então vamos, tal. E eu lembro que Deus ministrou isso no meu coração e na semana seguinte eu ia pregar lá em Belém do Pará, num evento junto com meu pai, assim, era 18 mil pessoas, 18 mil casais, Meu mano. Deus. Só que não era tipo assim, 18 mil aberto, show, 18 mil sentadinho pra ouvir, assim, né? Vocês já foram naquele centenário? Não. Tem tipo um ginásio bem grandão, assim, do centenário que a Assembleia de Deus construiu, né? E, cara, foi muito louco, porque eu subi sem nenhum tipo de nervosismo, tranquilo, falando, cara, Deus, o Senhor que vai fazer. Entendeu o propósito, entendeu o chamado dele. E aí eu aprendi também com o Abe, né? O Abe, ele falava assim, que quando ele ministrava, as pessoas vinham, elogiavam e falavam, pô, pastor, foi muito abençoado e tal. Ele falou assim, então, e eu ia coletando aquilo na cestinha, entendeu? Na minha cestinha imaginária, cada elogio, né? E foi toda noite, chegava em casa e colocava aos pés de Jesus e falava, tá aqui, ó. Todos os seus elogios, né? Esse é o segredo. Acharam que fui eu, mas era tudo você e tal. E devolve. Mas, pô, muito legal, cara.
Muito linda a trajetória de vocês. Você tem como vocês falarem o nome do próximo projeto? Como é que... Não tem, né, ainda. Não tem nome ainda? Não, a gente tá lançando como singles, né? Cada mês a gente solta um. Mas já estamos produzindo o próximo já. Tá. Próximo single, próxima música. O próximo projeto. O próximo projeto, 4 músicas. 4 músicas. A gente tem feito dessa forma, a gente não tem feito projetos fechados. Um álbum, tipo um álbum, por EP, exemplo. né? Nós separamos um momento do ano, gravamos uma série de músicas e vamos lançando elas individualmente. Fala que hoje... onde vai ser também, pode falar pra ele pode. Pode falar? Não, daqui a pouco a gente tá embarcando, né, pra lá. A gente vai gravar lá em Los Angeles. Uau. Cara, eu tô nem acreditando até agora. Foi eu só vou ver presente. as passagens. A gente já viu, já. Já tem ela. Foi um presente. Eu não vi ainda. Eu preciso tocar. Vocês tocaram. Isso aqui, ó. Esse ano completou 5 anos de Central 3 em janeiro, como banda. E a gente recebeu uma palavra em dezembro do ano passado que 2022 seria um ano do aceleramento. E a gente recebeu isso, amém, né? Aí começou janeiro, a gente sentiu mesmo. Janeiro a gente foi para Nashville, num retiro de composição muito especial. Deus nos esticou muito lá. Onde Deus nos esticou demais. Em fevereiro nós fizemos uma tour na Europa, né? De 23 Também dias. Foi muito profético. E aí a gente estava na Europa, recebemos uma ligação do Pedro. Vocês vão para Los Angeles em maio. Tá bom, depois eu conto mais para vocês. Tchau. Só, não respondia mais. Aí a gente, vocês vão gravar o próximo projeto lá, depois eu explico. Aí a gente, meu Deus, e a gente lá ministrando muito, mas também sendo muito ministrados por Deus, né? Sim. Foi assim, uma experiência incrível. E aí a gente voltou, o Pedro contou pra gente tudo, a gente vai gravar o próximo projeto lá em um estúdio muito especial, vamos passar um tempo lá também, passando por algumas igrejas. E assim, a gente tem sentido, né? A gente estava até conversando no carro, caminho pra cá, que esses 4 meses que a gente passou agora nesse ano, parece que a gente já viveu 4 anos, né? Em um ano, assim. Aceleração de Deus. Foi realmente a palavra que a gente recebeu em dezembro do ano passado. Sim, a gente tem vivido esse tempo novo, um tempo novo de amadurecimento também, como família, como banda, no nosso individual, né? Um aprofundamento também na palavra de Deus, nas nossas experiências com Deus. A gente está muito mais intencional nas nossas ministrações, na nossa igreja, no estilo de compor, sabe? Assim, a gente sabe o que a gente quer comunicar, para quem a gente quer falar. As últimas músicas que nós escrevemos agora para esse projeto em Los Angeles, a gente sentiu muito isso. O quanto que mudou até a forma de falar, sabe, tudo, as frases, né? de como se comunicar do que a gente quer passar na canção. Até a forma melódica, assim, técnica. Tipo assim, parece que esse projeto veio do futuro pra gente, sabe? Uau. A gente sentiu muito isso, que realmente de janeiro pra cá Deus nos esticou muito. E realmente foi a profecia que recebemos em dezembro, que seria um ano de aceleramento, e a gente está provando isso desde o começo do ano. A gente tem vivido um tempo de muita, eu considero assim, né? A gente de muita, muita, muita paixão pelo Espírito Santo, pela presença de Deus, assim. Eu acho que a gente tem a gente tem esse anseio muito mais firmado mesmo, mais aceso no nosso coração como antes, né? Então a gente tem feito tudo baseado nisso, sabe? Assim, poxa, as canções, como que Deus quer que elas sejam? Nessa agenda, Deus, e aí? O que o Senhor quer fazer aqui? A gente está muito mais sensível, né? É uma transição de o que as pessoas querem ouvir, né? Para o que Deus quer ouvir. Exatamente. Mudou muito, fazer música só para um. Cara, as últimas ministrações, as últimas agendas, a gente mudou totalmente do nada assim, o repertório antes de tocar. Todas as últimas. Tem sido muito. Geralmente a gente faz um set list bonitinho. Tá. Chegou nós para subir, vamos mudar tudo. Muda tudo. O Espírito Santo está controlando mais a gente. Assim, eu vejo que a gente está mais sensível, se envolvendo. Não estamos mais controlando nada, né? Deus está fazendo tudo e a gente está indo, assim. E está sendo, acho que, a nossa melhor fase, assim. Eu acho. Eu vejo isso bem profético, assim, 5 anos de Central 3 e eu vi que Deus transicionou a gente, assim, virou a gente de ponta cabeça. É uma nova temporada. Muito bom. Estou na expectativa agora aí para esse novo projeto aí. Os amigos, as músicas estão... Obrigado. Acabou, cara. Foi bom, foi muito especial. Obrigado, pastor. Obrigado, viu? Fica um abraço, um beijo pra Val. Eu amo a Val, gente. E obrigado mesmo por vocês, pelo que vocês têm liberado, pela sensibilidade de vocês, essa leveza e flexibilidade, pelo amor de vocês para a igreja local. Amém. Obrigado, cara. Obrigado por que vocês têm feito. Nós que agradecemos. Isso aí. Foi demais. Valeu. E você que ficou aqui ouvindo a gente, assistindo, obrigado por esse tempo aqui tão especial.
E eu queria te pedir, cara, pega esse link, manda pra todo mundo, curte o vídeo, deixa comentário aí pra galera, ouve tudo da Central 3, entra nas redes sociais deles lá também, a gente vai deixar todos os links aqui pra vocês. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu!